O que tem em comum Tom Jobim, Sarah Winter, Olavo de Carvalho e Robert Schumann? É o que veremos neste vídeo. Mas antes eu já gostaria de pedir que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, enfim, fizesse todas as ações necessárias para dar mais relevância a ele. Eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Vou falar hoje um pouco sobre a prisão ontem da ativista Sarah Winter, né, e algumas repercussões que tiveram na grande mídia. E uma das coisas de que eu me lembrei foi justamente de uma música de Tom Jobim, Luísa. Começa: Rua espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Parando só nesse trecho, é muito curioso que uma pessoa iria escrever uma canção justamente para esquecer alguém. Algo contraditório, certamente, e nós, como os leitores ou ouvintes, certamente devemos perceber essa ironia, embora essa não seja exatamente a palavra mais apropriada aqui, mas a própria poesia, né, como dizia Bruno Tolentino, é escrever de maneira memorável, contar algo de maneira memorável. Então, se você vai fazer algo memorável, algo que vai ficar na memória, não é possível você esquecer fazendo essa coisa memorável. E aí, se continuarmos ali com essa música, né, a letra de Luísa, mais para o final tem uma das figuras de linguagem mais extravagantes do cancioneiro brasileiro, uma das mais lembradas também pelos músicos, que diz: e um raio de sol nos teus cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente para te dar, Luísa. Ora, fica claro que uma pessoa que escreveu uma canção dessas, a letra, e fez a música, não estava fazendo para esquecer alguém, como havia declarado no início da música. Mas aqui é uma poesia, então nós notamos que há uma espécie de teatrinho envolvido e a gente consegue apreender algumas coisas que ficam implícitas ali por conta desse contexto que nos foi dado pelo poeta, pelo eu lírico, podemos dizer. Mas o que aconteceu no jornal brasileiro, na grande mídia ontem, que me chamou a atenção e que me lembrou, né, justamente foi o que me lembrou dessa música, foi a maneira como eles trataram da prisão de Sarah Winter. Sarah Winter é uma ativista pró-vida, eu já até falei dela em um vídeo anterior, né, porque tem um documentário que foi feito sobre ela muito bom, chamado A Vida de Sarah, e ela tem uns 20 e alguma coisa, 27, não sei, mas já viveu como muita gente que vai ter 50, 60 anos não viveu, né? Ela foi comer o pão que o diabo amassou, né? Teve uma vida assim muito turbulenta e foi uma feminista radical antes de ter aí passar por esse processo de conversão que a transformou nessa ativista pró-vida. Só que o que era interessante na maneira como a grande mídia, né, estava falando do evento, da prisão dela, que a meu ver não tem fundamento nenhum, né, ela não fez nada de errado, era justamente tentar diminuir a importância dela. Então estavam lá, um painel de jornalistas, eram bem uns 6 ali que estavam falando, não, eles não diziam nem Sarah Winter, era Sarah Giromini, eu acho que é o nome mesmo dela, né? Sarah Winter seria o nome artístico, o nome de fantasia. Aí disse, não vamos chamá-la por esse outro nome aí que ela escolheu, porque isso seria dar muita importância a ela, e ela não tem toda essa importância, veja só, uma figura apagada, desconhecida, que se não fosse pelo contato que tinha com o clã Bolsonaro, ninguém saberia quem era ela, e não sei o que, não sei o que. Primeiro, só um parênteses, o clã Bolsonaro já é um termo assim muito esquisito, né? Porque clã se refere a uma grande
família, digamos assim, ou um entrelaçar de diversas famílias, aquilo ali é o que forma um clã. Então não podemos falar de um clã Bolsonaro, né? Porque o clã Bolsonaro, do que ele se refere, simplesmente seria o pai e 3 dos filhos. Né? Por que seria um clã? Porque ele se casou mais de uma vez e teve outros filhos ali, o 04, o super pegador. Não faz muito sentido usar. Mas, enfim, isso é só um parêntese mesmo. E aí ficaram, né, falando, não, Sarah Giromini, ela não tem relevância, não sei o que. Primeiro, ela tem um canal aí com uns 200 e tantos mil inscritos no YouTube. Tem também uma conta no Instagram com diversos seguidores. Já foi feito um documentário sobre ela, como eu mencionei. Ela também escreveu um livro e acho que está no processo de escrever mais um. E, enfim, não é certamente uma figura apagada. Ela é conhecida no meio, principalmente ali entre os ativistas pró-vida, entre muitos dos conservadores, né, porque ela aparece, ou já apareceu em diversos canais, incluindo aí o Terça Livre. Mas o que era irônico naquela situação era que eles estavam falando muito de que ela não tinha importância, mas ficavam falando dela. Assim, como é que pode uma pessoa que não tem importância, não tem relevância, ganhar ali uns 10 minutos num jornal, né, de rede nacional e o pessoal só falando dela. É algo que é totalmente contraditório. E veja só, mais uma coisa com relação ao nome, né, que eles estavam falando aí pelo nome real dela. Um dos jornalistas lá disse que a utilização de um nome artístico, um nome de fantasia, só era dado assim para... Aliás, era uma prática muito comum e que você chamava por esse nome certos artistas ou pessoas de relevo, nomes de vulto, alguns grandes políticos, mas esse não era o caso dela. Aí eu estava agora, né, há pouco tempo, e me lembrei assim de alguns casos famosos, como por exemplo Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, né, o responsável ali pela morte de Tim Lopes. Então veja, até mesmo os criminosos contumazes eram chamados na grande mídia pelo seu nome fantasia, né, seu nome artístico. E aí chega uma ativista e não tem essa prerrogativa. Tudo ali parece uma maneira de tentar realmente diminuir a imagem dela, de fazer um assassinato de reputações. E isso lembra-me também de uma canção de Schumann, que é bem interessante, que ele musicou aqui um poema de Heinrich Heine, e essa música é bem famosa porque o título é Ich grole nicht, a tradução seria Eu não guardo rancor, mas é mais ou menos na mesma linha de Luísa, né? Que ele diz, eu não guardo rancor de você, ainda que o meu coração esteja partido, meu amor perdido para sempre, não guardo rancor de você. Apesar de você ser radiante nos seus esplêndidos diamantes, nenhum raio de luz penetra na noite do seu coração. Isso eu soube há muito tempo. E aí Schumann até insere aqui, ele faz umas alterações no poema para que o Eu não guardo rancor de você funcione como uma espécie de refrão. E aí ele diz, eu não guardo rancor, e volta aqui ao poema. Eu te vi em um sonho, e vi a escuridão da cavidade do seu coração, e vi uma cobra que se alimentava do seu coração. Eu vi, minha querida, quão deplorável és. Eu não guardo rancor. Então veja que tem aí uma coisa extremamente irônica, desdenhosa de certa forma, né? Claro que o cara está aqui se corroendo de rancor, mas ele diz, eu não guardo rancor, não guardo rancor. E todo o que acontece, tudo que é mostrado no poema, dá a entender que ele tem sim muito rancor dessa sua antiga amada, né? Então é exatamente aquilo que acontece com os jornalistas nesse caso de ontem, né? Eles estavam dizendo, ela não tem importância, ela não tem importância, ela não tem importância, mas ao mesmo tempo
davam a ela muito tempo, muito espaço, muita importância e mostravam que era necessário fazer uma espécie de assassinato de reputações, né? Porque quem estivesse ali assistindo aquilo, nunca tivesse ouvido falar de Sarah Winter, ia achar que ela era uma criminosa, uma louca, uma extremista, uma radical, e perderia o contato com a realidade, né? E tem mais uma coisa, é curioso isso daí, né? Um outro parêntese, que eu vi uma imagem assim de que estava circulando aí na internet, e o pessoal dizia que era uma representação do movimento transdemocrático, que eram os ditadores, pessoas ligadas ao movimento ditatorial, que se identificavam como democráticos. E foi justamente nessa mesma emissora, nesse mesmo programa, tinha ali eles colocaram, né, a chamada como, sei lá, acompanha as movimentações dos movimentos democráticos. E aí na própria imagem tinha uma pessoa segurando um cartaz dizendo: nós queremos a ditadura do proletariado. Então, veja só. Mas enfim, isso tudo, toda essa situação, né, me trouxe a um artigo de Olavo de Carvalho que está publicado aqui em Apoteose da Vigarice. É chamado Museu de Iniquidades. Acho que se pode encontrar na internet também. E eu li ontem à noite, depois de ter pensado sobre essa questão do que aconteceu com Sarah Winter, mas curiosamente a temática desse artigo está muito ligada ao que eu iria falar hoje, o que eu estou falando hoje. E porque, entre outras coisas, né, algo que me chama a atenção ali é como há uma espécie de uniformidade de opiniões entre os jornalistas. Eles colocam um grande painel ali com 6, 7 jornalistas e não há verdadeiramente uma opinião divergente. E isso daí até me parece como uma espécie de técnica de manipulação, né, para quem acompanhou o vídeo do experimento das linhas de Solomon Asch, muito parecido com aquilo ali, porque é como se essa pessoa tivesse uma opinião, a outra tem a mesma opinião, a outra tem a mesma opinião, e aí chega no telespectador, qual vai ser a sua opinião? O cara que não está inteirado dos fatos, ele vai acompanhar o restante da manada. Então veja o que Olavo escreveu sobre a pastosa uniformidade dos jornais brasileiros. É uma assembleia de cães amestrados, cada qual mais ansioso de mostrar obediência aos cânones admitidos. O que um declara, o outro repete. O que um suprime, os outros omitem. O que um aprova, os outros aplaudem. O que um condena, os outros vaiam. Então veja como é parecido, né? Isso daqui ainda se aplica à realidade de hoje. Foi um artigo de 2005, mas continua atual, né, para usar aí essa expressão tão desgastada. E aqui ele fala também da questão dos crimes de corrupção, né, como é que uma denúncia de um crime de corrupção de uma pessoa que não está alinhada com esses ideais comunistas ou revolucionários, como ela é tratada na grande mídia, comparado com um caso concreto de corrupção de um esquerdista. Ele fala disso também. Mas tem aqui uma outra coisa, né, que é relevante para isso daqui que eu estou mostrando, que ele fala sobre a mentira e como é necessário você mentir reiteradamente ou repetidamente e fazer com que a mentira seja uma espécie de segunda natureza, talvez, ou de modus operandi, de fato, né, do grupo revolucionário. Então, ele fala que antes de mentir para os outros, um homem tem de mentir muito para si mesmo, até transformar a mentira na única verdade concebível. E é esse, precisamente, o mais típico e inconfundível mecanismo de funcionamento da mente esquerdista. Então, veja que, nesse caso de Sarah Winter, eu vi muita mentira, porque a maneira como eles trataram todo o assunto era também uma análise muito rasa, né? Um dos jornalistas lá disse que o nome, né, Sarah Winter, aquilo ali era uma espécie de persona que ela tinha criado. Ele usou até a palavra um avatar. Era um avatar, e que ela foi uma
uma feminista radical no passado e agora é uma dessas extremistas bolsonaristas, e daqui a alguns anos ela vai assumir uma outra identidade, vai ser talvez uma antifascista, ou enfim, algum tipo de extremista, né? Sempre, mas isso daí, na verdade, deixa de lado completamente a história de Sarah Winter, né? A realidade em si, porque ela, como eu disse, sofreu bastante, né? E quem assistiu ao documentário sabe, resumindo brevemente, ela teve que sair de casa, ela fugiu de casa porque um dos irmãos se envolveu com drogas, com crime organizado, e disse que ia matá-la, né, por conta de uma briga que eles tiveram. E aí ela acabou fugindo de casa, muito nova, tinha uns 16 anos, não sabia o que fazer, depois ela caiu na prostituição, aí foi abusada por um dos clientes e acabou, né, por uma série de traumas, deixando essa profissão e entrou em contato eventualmente com um grupo de feminismo radical ucraniano, o FEMI. A partir daí foi que ela começou o treinamento, que também era muito barra pesada, né, lá na Ucrânia, mas com o objetivo de ajudar as mulheres a não passar pelo que ela havia passado. E aí ela voltou para o Brasil, fez diversos protestos, só que eventualmente percebeu que nada daquilo estava de fato ajudando as mulheres. E além disso teve um caso aí, né, de um aborto que foi praticado e ela teve consequências sérias, enfim. E aí, muito depois é que houve, de fato, um processo de conversão dela, que ela percebeu que havia, sim, outras maneiras de ajudar as mulheres e que o feminismo não era o caminho para isso. Mas aí o jornalista dizia que ela estava simplesmente assumindo personalidades e que a personalidade dela própria era justamente essa coisa de ser cambiante, de ser volátil, né? de mudar o tempo todo. Então é algo que não leva em consideração uma análise dos fatos, né? Uma análise da realidade propriamente dita. E eu costumo dizer que essas pessoas estão presas em esquemas mentais, assim, elas não conseguem conceber nada que fuja muito do seu mundinho, né? Da sua vidinha, sua realidade imediata, e acabam tentando julgar todas as pessoas baseado naquele pequeno repertório ali de coisas que eles conhecem. Então, é isso, não vou deixar esse vídeo muito longo e vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar esse vídeo, enfim, fique ligado também nos próximos episódios. Eu vou continuar falando de técnicas de manipulação e outras tantas coisas. Valeu!